Opa, tudo bem? Aqui é o Vinícius Andrade Martins, o Vinicim. E olha só, eu tô aqui no corredor Pedro Lucas. Para quem não sabe, essa obra aqui é uma obra de mais de 4 milhões de reais e ela diz respeito à criação de um sistema de drenagem que passa aqui no subterrâneo e a criação de uma manta asfáltica aqui por cima para poder facilitar a mobilidade no local. Mas o que muita gente não sabe é que, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, infelizmente essa obra já está atrasada há mais de 800 dias. E segundo também o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, essa obra foi feita a licitação através da modalidade de RDC. Mas você sabe o que é o RDC e por que ele pode ser prejudicial nesse caso? Para quem não sabe, o RDC é o Regime Diferenciado de Contratação. É uma modalidade de licitação que ela foi criada no Brasil em 2013 para poder acelerar as obras das Olimpíadas e da Copa, e também da Copa das Confederações. Um grande exemplo de obra que veio pela modalidade de licitação RDC é aquela ciclovia do Rio, que desabou, é o VLT de Cuiabá, que não virou nada, e inclusive vários estados da Copa que deram muito margem para corrupção. E qual que é a necessidade do RDC? O regime diferenciado de contratação, ela vem, segundo os próprios criadores, para poder agilizar as obras que têm alto grau de complexidade. Mas como a gente pode ver, aqui no corredor Pedro Lucas é simplesmente uma obra de drenagem e asfaltamento de via. Não tem complexidade nenhuma. Só que o grande problema é que a partir do momento que você contrata uma empresa pelo RDC, a prefeitura ou o órgão contratante, como por exemplo nesse caso que é o CODAL, tem margem para escolher quem vai ser o contratado. E isso significa que, independente de outra empresa apresentar o melhor preço, a Prefeitura de Uberaba pode redirecionar a sua escolha para tal empresa. E o pior, a empresa fica completamente encarregada, tanto pelo projeto, tanto, por exemplo, pela execução e para todos os outros trâmites que envolvem a obra. E isso é muito ruim, porque a população e o poder público não têm acesso a todas as informações. Um grande exemplo disso é, por exemplo, nos contratos de licitações deveriam estar descritos essas anilhas aqui. E a partir do momento que eu não tenho essas informações, eu, com a minha experiência de arquiteto e o que eu entendo sobre obras públicas, eu não posso fazer a fiscalização. E o pior, se essas licitações foram disponibilizadas depois da obra pronta, aí a fiscalização fica mais difícil ainda, porque essas anilhas vão estar debaixo da terra. Então, por exemplo, nesse exato momento a gente pode ter uma contratação de uma licitação pedindo anilhas muito maiores, e infelizmente as que foram compradas e as que foram entregues, que vão ser implantadas no local, são as desse tamanho aqui. Outra coisa também que eu, por exemplo, fiquei por entender, são essas placas aqui. A prefeitura diz que essa obra vai beneficiar milhares de pessoas, mas eu quero frisar isso aqui para vocês. Essa obra, esse corredor, ele passa no meio de uma APP, que é uma área de preservação permanente. Aqui, infelizmente, não pode nem ser habitado por pessoas. Eu te pergunto, quem são essas milhares de pessoas que vão ser beneficiadas por essa obra? Quem são? E uma das coisas que eu achei um pouco controversas em relação a essa obra é o fato de que, por exemplo, no vídeo anterior eu estava gravando lá em cima. E essa obra de drenagem urbana, ela vai morrer no Rio Uberaba. Então, urbanisticamente falando, é o seguinte: pela declividade natural da geografia do terreno, não existe essa necessidade de criar uma obra de drenagem urbana de mais de 4 milhões de reais para poder satisfazer uma rua que não tem morador. Nesse exato momento, dentro de Uberaba, a gente tem ruas como a Tunico dos Santos, ruas que sofrem com enchentes, bairros mais centrais que deveriam ter esse dinheiro investido em obras de drenagem e outros tipos de saneamento, e não aqui. Então, a partir do momento que você investe 4 milhões de reais em uma obra que a própria natureza já se encarregaria para resolver esse problema, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Pessoal, e tudo isso eu descobri de uma forma muito fácil. A primeira coisa que eu fiz, eu entrei no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e pesquisei a parte de obras paralisadas da cidade. Lá, dentre várias tantas, essa me chamou a atenção. A partir disso, eu cliquei na opção dela para poder entender quem que era o engenheiro responsável, quem que era a fiscalização, quem que era o contratante, qual era o modelo de licitação e várias das outras informações que estão disponíveis lá. Dentre elas, eu achei o CNPJ da empresa contratada. Esse CNPJ, é muito importante eu frisar isso, eu coloquei no Google, descobri que a empresa chama Esteira, é uma loja de material de construção basicamente, fica lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu estive várias vezes lá na loja, lá nessa esteira, que é a obra responsável por
a obra não, que é a empresa responsável por essa obra, e nunca achei ninguém trabalhando lá. Existia também um número disponível para contato. Eu liguei no número de telefone que está disponível através do CNPJ da empresa e ninguém nunca me atende. Eu posso disponibilizar um vídeo tentando fazer essa ligação. Posso disponibilizar um número para vocês também. E a minha dúvida maior que fica é em relação à licitação. Segundo o Tribunal de Contas, o número da licitação feita para a execução dessa obra é a 110 de 2016. Eu entrei no site da Prefeitura de Uberaba, no portal da Transparência, e ela não estava disponível lá. E isso é infringir um dos princípios da administração pública, que é o da publicidade. E quando você entra no site da Codal e vai investigar sobre as licitações no site da Codal, realmente a 110 de 2016 consta lá. Mas as dificuldades enfrentadas para poder acessar a licitação foram: primeiramente, para acessar uma licitação no site do Codal, você precisa fazer um cadastro. E um cadastro que envolve muitos dados, que várias pessoas ficam inseguras de fazer. E a segunda coisa é que quando eu fiz o meu cadastro e tentei acessar essas licitações, elas não estavam disponíveis. Entendeu? Então é a pergunta que eu deixo para a Prefeitura de Uberaba. Cadê a licitação que deveria estar no site da Codal? Cadê o dinheiro que estava aqui? Por que essa obra não foi entregue, sendo que ela já está atrasada há 816 dias? Isso não é um questionamento em relação ao caráter, à índole, ou se é corrupção ou não. Mas infelizmente está acontecendo um desvio de comportamento e falta de ética na administração pública em relação a essa obra. E nós gostaríamos de que a Prefeitura de Uberaba prestasse conta sobre isso. Gente, e um adendo que eu esqueci de colocar nos vídeos. Em Uberaba atualmente a gente são 14 vereadores. E isso que eu estou fazendo, eu sou simplesmente um cidadão comum. Qualquer um de vocês pode fazer, já que os nossos vereadores não fazem. Eles estão mais preocupados, por exemplo, em aproveitar do Covid-19, distribuir cesta básica e se aproveitar politicamente disso. Então, eu convido vocês, cidadão, a exercer a sua cidadania fiscalizando a prefeitura. É o nosso direito. Falou!